As anunciações pela vacinação contra a Covid-19 continuam a todo vapor. Só nesta semana obtivemos anúncios de eficácia da Coronavac, que hoje tem lotes chegando ao Brasil, da vacina Pfizer-BioNTech, Janssen Pharmaceuticals e Sputnik V. Diante desse quadro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu impor novas regras para acelerar os registros desse material. Sobre isso, recebemos aqui o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. Gustavo, muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Gustavo, chegou hoje, como a gente noticiou aqui, um lote com as primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac. A vacina ainda precisa ser autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Isso só pode ocorrer após a conclusão da realização de testes. Então, Gustavo, explica pra gente como funciona essa dinâmica. Uma vacina ela pode ser concluída, produzida, mesmo sem que os testes não tenham terminado? Sim, Lívia, a questão é que temos dois momentos, né? Tem um momento em que os estudos estão correndo, né? E para a maioria das vacinas, e na verdade todas as vacinas ainda estão em estudo de fase 3, que é essa fase que a gente chama de confirmatória. E isso acontece com a vacina que foi produzida numa escala experimental e ali os voluntários, participantes vão tomar essa vacina. Existe também o que é esse desenvolvimento da tecnologia para fabricação em massa, que é isso que tem acontecido no Instituto Butantan, com o objetivo de preparar as instalações e a fábrica para poder fabricar uma grande quantidade de vacina. Isso pode acontecer em paralelo. Também o que pode acontecer em paralelo é as vacinas já chegarem no país, que foram produzidas no exterior, mas elas podem ser armazenadas e elas ficam aguardando a nossa autorização, que é o registro, para depois ser administrada nas pessoas. Isso é um risco que a empresa corre, no sentido de que, se não der certo o estudo, e realmente a vacina não se mostrar com um perfil adequado de risco versus benefício, essas vacinas vão ter que ser descartadas. Então, esse foi o acordo que nós fizemos para essas vacinas virem para o Brasil. Então, existe um risco, como você disse. Na verdade, nós, como reguladores da Anvisa, que a gente só diz que a vacina pode ser usada quando a gente tem os estudos concluídos e analisa todos os dados, né? Então, como você mesma disse, né, vários anúncios aconteceram aí na mídia de porcentagem de eficácia, mas a agência reguladora só se posiciona sobre a confirmação dessas porcentagens e se realmente ela poderá ser usada depois que a gente analisa os dados. E isso só acontece quando a empresa efetivamente submete isso para a gente, né? Então, por isso que a gente fala ainda de risco, a gente ainda não fala de certeza de que vai dar certo, vai vacinar, porque a gente precisa analisar esses dados. Ótimo, ficou bastante claro. E, Gustavo, por questões de segurança, o Butantan não revelou onde armazenará as doses da vacina, tá? Só para a gente ter uma noção, como que é feito o armazenamento de uma vacina como essa? Pois as vacinas, dependendo da tecnologia, têm diferentes condições de armazenamento, né? A gente tem vacinas que são armazenadas a menos 70, ou seja, é uma condição de refrigeração bastante drástica, porque não pode sofrer nenhuma variação de temperatura, porque pode, o que a gente chama de desnaturar a vacina, né? É como se ela perdesse as suas propriedades. E outras já têm uma condição de armazenamento mais tranquila no aspecto de a facilidade. Então, por exemplo, tem vacinas que são armazenadas até 8 graus positivos. Isso depende da tecnologia. No caso do Instituto Butantan, eles vão ter que armazenar nas condições que eles mostraram até o momento, que é a condição que preserva essa vacina nas melhores, nas suas propriedades, na sua qualidade, né? E realmente faz sentido não divulgar essas informações, porque a gente sabe o tanto que isso tem causado, né, comoção e ansiedade. Então, precisamos ter cuidado mesmo com essas vacinas que estão aqui no Brasil, que tem por objetivo ainda testes e aguardar a manifestação da Anvisa. Então, é muito prudente nesse sentido, sim.
Realmente estamos todos muito ansiosos acompanhando de perto e atualmente a Coronavac está na terceira fase de testes. Ontem mesmo falamos de um estudo que apontou a segurança e resposta imune satisfatória durante as fases 1 e 2 de testes da Coronavac. Há uma estimativa de conclusão da fase 3 de testes ainda neste ano, Gustavo? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito também e que a gente, como agência reguladora, a gente não se compromete com prazo justamente porque existem fatores que nós não controlamos. Vocês puderam acompanhar aí ao longo dos dias que passaram algumas interrupções de estudos clínicos, né? E essas interrupções são absolutamente comuns, porque quando existe algum evento adverso, existe alguma situação que precisa de uma investigação mais detalhada, a Anvisa pode interromper esses estudos e essa interrupção pode demorar pouco ou muito, depende do caso. Então, como a gente sabe que tem fatores que ainda não são controlados pela Anvisa, são fatores que dependem do desenvolvimento científico dos estudos, a gente não se compromete com o prazo. Então, não afirmamos que pode ser esse final de ano, que os estudos vão concluir ou no ano que vem. Isso é uma questão bastante sensível para a gente, porque quando a gente se compromete com prazo, a gente não tem que cumprir, né? Então, nesse sentido, a gente não faz isso. Sim, a agência reguladora não se compromete com prazos, mas os políticos se comprometem, porque o próprio governador João Dória disse que ficaria pronto este ano. Assim, eu sou um técnico aqui da Anvisa, por isso que a gente realmente mantém essa postura de não se comprometer com o prazo, porque a gente sabe que existe fatores não controlados, né? Então, mas eu entendo a postura dos gestores, né, no sentido de se programar, de se organizar, de fazer uma expectativa, mas a ciência não é assim. Muito bem. E nós estamos acompanhando, né, a repercussão da eficácia da Coronavac, da Pfizer, e hoje mais uma vacina entra no hall de eficácia positiva, que é a vacina de Oxford. O imunizante produzido por uma parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca induz resposta imunológica em adultos de todas as idades. Você pode explicar para a gente qual fase que foi avaliada dessa vacina de Oxford? Foi publicado em periódicos científicos para que vocês técnicos pudessem dar uma olhada e ver ali como que funciona essa vacina? É importante esclarecer isso, Lívia, né? Porque a publicação em jornal científico é uma publicação importante para a gente como regulador, porque significa que aqueles dados foram avaliados por pares, né? Por outros cientistas que não estão envolvidos com a pesquisa especificamente e que valida aqueles dados. Mas nós, como agência reguladora, precisamos ter acesso a todos os dados que a gente chama de brutos, né? As informações na raiz mesmo dos estudos, os relatórios produzidos e todos esses dados. Então, a gente ainda não recebeu essas informações, mas a gente acompanha as publicações científicas, sim, que já dão um norte para nós como cientistas. Agora, uma questão importante sobre esse caso, né, dessas publicações de resposta imune é uma resposta esperada, né? Então, quando a gente administra uma vacina, a gente espera que se gere anticorpos. O que a gente precisa confirmar na fase 3 é se esses anticorpos que foram gerados vão conseguir neutralizar o vírus ou reduzir a gravidade da doença. Então, isso só acontece quando a gente termina esse estudo que é numa maior escala. Então, esses anúncios de resposta imune é o que a gente chama de fase 2, que é uma fase que você faz com um número menor de pessoas e ali você observa uma pergunta específica. Mas tudo isso precisa ser confirmado na fase 3. Bom, e a Pfizer fez uma proposta ao governo brasileiro que permitiria vacinar milhões no primeiro semestre de 2021. Olha aí mais uma promessa de políticos, né, da política. Mas eu quero te perguntar também do ponto de vista técnico, o que diferencia essas vacinas? Quais tecnologias são usadas que facilitam a produção e o armazenamento entre elas? Do ponto de vista científico, qual que seria até mesmo a mais interessante? Pois eu como especialista, eu vejo vantagens e desvantagens em todas, né? Na verdade, a gente vai precisar ter uma avaliação sobre o percentual de eficácia de cada uma, que isso a gente ainda não tem, né? Então, apesar de ter anunciado aí 90%, 94%, para nós reguladores a gente ainda precisa validar esses dados e definir qual é a porcentagem de eficácia. Isso é um fator interessante, né, em estratégia de saúde pública. Quanto maior a porcentagem de eficácia, maior a chance de atingir a imunidade de rebanho
de maneira mais rápida. E tem outras questões que aí não passam muito pela Anvisa, porque para a gente não faz muita diferença se a vacina é armazenada a menos 70 ou é armazenada a 8 graus. Porque para a Anvisa, que tem a função apenas de verificar se essa vacina realmente funciona e é segura, a questão de armazenamento não pesa. O que pesa, claro, são nas decisões do Ministério da Saúde, que vai ter que disponibilizar essa vacina pelo Programa Nacional de Imunização. Mas para a gente, essas questões não são relevantes, né? O que vai definir, por exemplo, o que seria mais interessante ou menos interessante, também é a questão do risco, né? Qual o risco que a vacina oferece? Quantos eventos adversos ela promove? Qual porcentagem? Então isso também a gente leva em consideração aqui na Anvisa na hora de olhar o cenário das vacinas. Mas se tiver o risco-benefício bem estabelecido, a gente aprova. Está bem, nós conversamos com o Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa. Gustavo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Lívia. Bom dia para você.